Olá, bom dia a todos. Estão me ouvindo? Com muito prazer que hoje novamente estamos aqui. Vou só pedir, Cata, que você inicie as gravações, pode ser, por favor? Já está, já estamos gravando. Muito bom dia a todos. Boa tarde àqueles que estão aí nos Emirados Árabes. Saúdo a todas as autoridades aqui presentes, em especial o nosso excelentíssimo embaixador, Sidney Romeiro, as demais autoridades presentes e a todas as líderes e mulheres do Brasil que estão aqui conosco, a nossa convidada, a expert doutora Marcela Berger. E é com muita alegria que todos nós recebemos para mais essa live Parte 2, Saída Definitiva Fiscal, organizada pelo Grupo Mulheres do Brasil, em parceria com a Embaixada do Brasil em Abu Dhabi. Antes de começarmos, eu gostaria de compartilhar algumas informações técnicas bem importantes. Nossa live ela foi preparada com acessibilidade para pessoas com deficiência, PCDs. Todos os vídeos vão contar com a opção de legenda para acessibilidade de pessoas com deficiência auditiva. Haverá uma transcrição que será disponibilizada após o evento para as pessoas com deficiência visual poderem utilizar as suas bases tecnológicas ou ferramentas de tecnologia de IA para efetuar a leitura de voz das mesmas. Vocês também poderão ativar as legendas automáticas na língua desejada, no botão que está ao lado direito, no canto inferior da sua tela, do Zoom. Durante toda a transmissão, áudio, vídeo, compartilhamento dos participantes estarão desabilitados para garantir a melhor experiência de todos. As perguntas poderão ser feitas de duas formas. Vocês vão poder digitar no chat a qualquer momento e utilizando também o recurso levantar a mão para aqueles que quiserem fazer a sua pergunta com áudio, por voz, quando abrimos para a rodada de perguntas ao final. Então, agora, com muita honra, eu declaro aberta a nossa live e passo a palavra à nossa líder do nosso núcleo de Dubai, doutora Cecília Bica. Muito obrigada, Caroline. Obrigada a todos. Bom dia, boa tarde a todos os participantes dessa sessão. Meu nome é Cecília Bica, eu sou uma das líderes do grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Dubai. Tenho cabelos castanhos, olhos castanhos, não uso óculos, estou usando uma camisa cor de laranja e ao fundo há uma estante de livros. Agradeço mais uma vez, em nome do Grupo Mulheres do Brasil, o apoio da Embaixada do Brasil em Abu Dhabi, em especial ao excelentíssimo embaixador, senhor Sidney Romeiro, que nos prestigia nas iniciativas voltadas a esclarecimentos de assuntos relevantes para a comunidade brasileira nos Emirados Árabes. Agradeço também à doutora Marcela Berger pela disponibilidade em compartilhar seus valiosos conhecimentos conosco. Convido agora o senhor embaixador para iniciar a sessão. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Sidney. Eu estou usando óculos, estou com fundo branco e uma cadeira aqui. Queria agradecer a vocês por estar participando aqui da abertura desse workshop que trata da saída definitiva do Brasil. Mais uma vez, a parte 2 dessa iniciativa do Grupo Mulheres do Brasil. Eu queria dizer que essa iniciativa, ela acontece num momento muito especial para quem trabalha no serviço exterior. Nós detectamos uma presença muito maior de brasileiros no exterior agora, como nós vemos aqui nos Emirados Árabes, nos últimos 4 anos, um aumento de 40%. Nós temos hoje 14 mil brasileiros estabelecidos aqui agora. E não só aqui, mas nós temos como no mundo como um todo quase 5 milhões de brasileiros. Então, esse debate sobre a saída definitiva tem um impacto grande na vida desses brasileiros que muitas vezes optam por morar no exterior de forma definitiva, que têm dúvidas sobre como proceder. Nós recebemos muitas consultas na área consular sobre isso, então essa iniciativa ela vem ao encontro também de ajudar a esclarecer esses brasileiros. Os Árabes hoje são a terceira maior comunidade de brasileiros no Oriente Médio, depois do Líbano e depois de Israel. E o perfil dos brasileiros aqui um perfil bastante elevado, profissionais muito capacitados, de acadêmicos, de nômades digitais, de brasileiros, de nacionais que têm um perfil muito exclusivo e que muitas vezes podem acabar optando por
residir fora do Brasil. Então, mais uma vez, eu queria agradecer essa iniciativa de trazer esse debate tão tempestivo e tão necessário. Agradeço a doutora Cecília Bica, a representante do Núcleo Dubai, do Grupo Mulheres do Brasil, a Adriana Kett, que é secretária do setor legal, a doutora Marcela Berger, que vai fazer essa apresentação de hoje, e a Carolina Balbino também. Coloco a Embaixada do Brasil à disposição de vocês, sempre que for preciso, para introduzir temas importantes como esse na nossa agenda. Muito obrigado e um bom workshop para vocês. Obrigada, senhor embaixador. Convido agora a nossa especialista, a doutora Marcela Berger, que dará início à segunda parte da nossa live Saída Definitiva. Olá, bom dia ou boa tarde a todos e todas. Meu nome é Marcela, eu sou uma mulher branca, loira, estou usando uma camisa verde e atrás de mim ao fundo tem uma parede branca. Estou muito feliz e honrada em novamente poder estar aqui com vocês. Antes de mais nada, quero parabenizar e agradecer a doutora Cecília Bica, representante do Grupo Mulheres do Brasil em Londres, a nossa líder aí do núcleo em Londres, não me perdoe, de Dubai, a doutora Adriana, com quem eu já tive o prazer de estar junto aqui no Brasil e foi um bate-papo delicioso e incansável. E a doutora Caroline, obrigada pelo convite, obrigada pela elaboração desse evento, né? Eu acho que nós estamos aqui já num segundo encontro, tivemos um primeiro encontro muito proveitoso no início de março desse ano. Nós temos agora esse segundo encontro e ainda teremos mais um, tá? Queria até deixar isso bem claro para vocês, porque pode ser que de repente algum tema não seja tratado neste encontro de hoje, mas que a gente pretende já tratar num próximo encontro. Quero desde já me deixar à disposição para eventuais dúvidas, né? Porque nós estamos tratando aqui de um tema que ele acaba se afunilando para a especificidade de cada uma das situações, mas a gente tentou aqui, a gente fez a nossa programação de uma forma que abrangesse a maior quantidade de informações possíveis, a maior quantidade de pessoas que têm essa necessidade desse conhecimento, enfim, dessa informação. Mas para aquelas situações específicas, como já foi dito aqui, as dúvidas podem ser enviadas aqui através do chat, pode ser levantado aqui através da ferramenta de levantar mãos, tá? E fiquem à vontade para fazer isso a qualquer tempo, porque muitas vezes a gente está ali naquele tema e de repente perdeu um pouco ali o fio da meada. Quero que vocês fiquem à vontade para me interromper através dessa ferramenta aí, caso não tenha sido clara em algum posicionamento ou precise voltar um pouquinho, porque acho que a ideia aqui é que a gente construa uma trilha, né, de informações, a gente consiga aí seguir um roteirinho para que, ao final, a gente tenha aí a maior quantidade de dúvidas solucionadas possível, tá? Independentemente disso, eu deixo o meu contato à disposição. Tanto a doutora Adriana, a doutora Caroline possuem o meu e-mail, fiquem à vontade. Da nossa primeira live, muita gente fez esse contato, e que eu acho que foi muito interessante, porque a gente conseguiu entrar aí nos detalhes de cada uma das situações. Tá? Então, mais uma vez, eu quero agradecer por essa oportunidade, por esse espaço. Como o senhor embaixador falou, a gente está num momento de grande importância, de grande relevância para esse tema, que é um tema que muita gente não sabe que existe essa necessidade, né? Sai do país, acaba sendo caracterizado como não residente de acordo com as regras da nossa Receita Federal aqui, e acaba deixando para trás um legado não muito bacana aqui no Brasil, né? A gente tem uma movimentação bem relevante, né, de pessoas saindo daqui. Então, eu acho que é importante que a gente converse sobre isso e estamos numa fase de reforma tributária. Então, eu sou obrigada a, antes de começar a falar sobre os temas, sobre a forma de tributação, a fazer esse importantíssimo disclaimer aqui para vocês de que muita coisa está caminhando para mudanças por aqui. Então, pode ser que algo que eu diga para vocês hoje, daqui a alguns meses, já funcione de alguma forma diferente. Lembrando que quando a gente fala de regra tributária, né, eu sou advogada tributarista aqui no Brasil, e quando a gente fala das regras tributárias, a gente tem aí princípios de anterioridade tributária que são constitucionais e devem ser, via de regra,
respeitados para que uma nova regulamentação entre em vigor. Tá? Eu vou tentar não usar muito o juridiquês aqui, porque a ideia não é a gente falar profundamente sobre os temas de tributo, mas para que a gente entenda como é que funciona essa mecânica toda, tá? Então, eu pedi até autorização para as meninas aqui e vou dar um passo atrás para quem não esteve aqui com a gente no primeiro encontro, que eu acho que é importante, né? Eu sempre gosto de falar que para a gente fazer o café primeiro, a gente precisa esquentar a água, né? E como aqui no Brasil são 8h20 da manhã, a gente está no horáriozinho do nosso café, eu tomo a liberdade aqui de dar espaço atrás para a gente falar um pouco sobre essa caracterização de não residência. Né? A gente tem aqui, e aí eu vou me permitir até usar a minha colinha somente nesse momento, a gente tem aqui uma, duas, três, quatro, cinco momentos em que um brasileiro ele é caracterizado como não residente. Tá? Então, não residente no Brasil, segundo regras da Receita Federal, tá? Instruções normativas da Receita Federal, ele é considerado não residente nessas cinco condições, ou seja, não reside no Brasil em caráter permanente, sai do Brasil em caráter permanente na data em que ele saiu, ou após ter decorrido esses 12 meses consecutivos da ausência, no caso de não ter feito essa comunicação de saída. A gente já vai para essa parte da comunicação. Mas, enfim, saiu, não comunicou, não fez declaração. Passaram-se 12 meses, é considerado também um não residente. Aquele que tiver a condição de não residente e que entra no Brasil para prestar serviço como funcionário de um órgão estrangeiro situado no país, ou seja, não muda essa caracterização dele de não residente, aquela pessoa que entra com um visto temporário e permanece aí até 180 dias, 183 dias consecutivos ou não no período de 12 meses. Então, foi, voltou, temos aí os 83 dias computados dentro desse período de 12 meses, e aí é importante a gente fazer um adendo que quando a gente fala em período de 12 meses, não necessariamente é aquele ano, de janeiro a dezembro, virou dezembro, né? Que é o que a gente fala de exercício fiscal. Conta 12 de março a março, por exemplo, tá bom? Então, isso é importante que a gente sempre tenha em mente. E aquele que sai do Brasil em caráter temporário, a partir do dia seguinte, ele mantém esses 12 meses fora. Ele é considerado, a partir de então, não residente, tá bom? Por que que é importante a gente saber desse primeiro passo, né? Muitas vezes as pessoas, já tive alguns casos assim, que as pessoas elas começam a trabalhar em períodos, né? Períodos curtos fora do país e volta para cá até que tudo se estabeleça para efetivamente acontecer a saída definitiva, tá? Que até, inclusive, é o mais comum da gente ver no dia a dia, né? Eu fiz um trabalho específico, fiz outro, fui lá conhecer, fui entender como é que funciona e tudo mais, e depois que efetivamente ele acaba se tornando aí um não residente. Aí eu queria passar para vocês, assim, quando a gente sai do país, ou seja, quando nós nos tornamos não residente, aí eu vou tratar isso de maneira geral para facilitar a nossa comunicação aqui, não em cada uma dessas cinco situações, mas vamos considerar que essa pessoa já é considerada não residente. Nós temos duas obrigações aqui com a Receita Federal, tá? A gente tem uma obrigação de apresentar a comunicação de saída definitiva e a declaração de saída definitiva. Tá? Muita gente aqui eu vou tomar um tempinho aqui do nosso encontro, tá? Como eu fiz no nosso primeiro encontro, porque eu acho que é importante, porque a gente vê que muita gente confunde esses dois documentos, tá? A comunicação de saída definitiva, que é o primeiro documento que nós temos que apresentar, a recomendação é que sair do país eu apresento imediatamente, tá bom? Não preciso esperar virar o ano fiscal, não preciso esperar o exercício fiscal seguinte ou até o prazo que a gente tem aí de declaração de imposto de renda. Saí em novembro, apresento essa certidão de saída definitiva em novembro. É um documento muito simples de ser feito, tá? É um documento que a gente preenche aqui online através de senha de Gov. Qualquer contabilidade está apta a fazer isso. Realmente ali você comunica ao país que naquela data você deixou o Brasil. Qual é a relevância disso? A partir de, vamos supor aqui, que vamos pegar uma data fictícia aqui em 10 de novembro.
Me tornei não residente em 10 de novembro, apresentei essa certidão de saída definitiva. Então, a partir do dia seguinte, 11 de novembro, eu já deixo, tá? E aqui eu vou deixar entre aspas, de cumprir, de estar adstrito às obrigações tributárias brasileiras. E quando eu falo em estar adstritos, o que que eu quero dizer aqui? Todo o rendimento que eu tiver a partir de 11 de novembro, que foi a data fictícia que nós colocamos aqui, eu não tenho que seguir efetivamente a tributação brasileira. Ou seja, eu não serei tributado de acordo com a legislação brasileira naqueles ganhos que eu tiver. Tá? Aqui é importante, e eu vou repetir isso algumas vezes aqui no nosso bate-papo, estamos falando de tributação. Tá? O mais importante quando nós falamos em saída definitiva é a minha relação tributária com o governo brasileiro, tá? A gente teve algumas perguntas, o CPF ele deixa de existir, eu tenho que deixar de votar, são coisas distintas, tá? Aqui a minha obrigação, estamos falando aqui de obrigação tributária, tá? E por que que nós estamos falando de obrigação tributária e por que a importância disso? Porque a partir do momento em que eu não faço a comunicação ou simplesmente não apresento a declaração posteriormente dessa saída definitiva, eu continuo tendo as obrigações tributárias normais do Brasil. Né? E quando a gente fala em obrigações tributárias, a gente fala em recolhimento dos impostos incidentes sobre determinadas operações e também as obrigações acessórias. Então não adianta a gente falar, olha, tchau, contabilidade, estou indo embora, saí do país, não tenho que apresentar mais nada e não tenho que recolher mais nada, tá? É equivocado esse procedimento. Então, toda vez que nós falarmos sobre a importância da saída definitiva, é muito por isso. E o que que acontece na grande maioria das vezes, tá? Os contribuintes que não fazem a saída definitiva acabam tendo a sua tributação no Brasil e também no local de destino, tá? Muitas vezes, os países, eles possuem aí os acordos de não bitributação, tá? Eu tenho aqui até que eu vou passar para vocês, quem quiser anotar por curiosidade, a gente tem aqui o decreto 10.705 de 2021, ou seja, decreto 10.705 de 2021, que estabelece o tratado de não bitributação entre Brasil e Emirados Árabes. Tá? Eu separei esse especificamente por conta, do núcleo, mas depois, quem quiser, eu posso passar também todas as informações com os demais núcleos, que eu já vi que a gente está aqui sendo agraciado com a presença de Londres, Düsseldorf, com a querida Iramaia, temos aqui também o núcleo Milão com a Laís, Regina Marques aqui de Londres está conosco, então depois eu posso até passar para essas outras líderes. Por favor, podem me chamar aqui no WhatsApp ou no e-mail, que eu faço questão de mandar isso para vocês, porque eu acho que é bastante importante. Que eu vejo aqui, Londres, Düsseldorf e Milão, nós também temos, Milão na Itália, nós também temos acordo de não bitributação com esses países. Tá? O que é o acordo de não bitributação, né? Tem alguns nomezinhos aqui que eu vou trazer para a nossa linguagem mais simples, né? Acordos de não bitributação. Tive tributação em uma ponta, não vou ter a tributação na outra, ou faço compensação, né, entre aqueles valores que já foram recolhidos e os valores que eu ainda precisaria recolher no país de residência, tá bom? Então, dito isso sobre a questão da certidão de saída definitiva, eu acho que é importante mencionar para vocês que eu também tenho um prazo com relação a essa certidão. Certidão de saída definitiva, retomando. Dia seguinte que eu sair, ou no dia que eu sair do país, que eu me tornar não residente, eu já apresento essa certidão através de informações online, com uso de senha Gov, apenas para informar que eu deixei o país naquela data. Tá? A gente tem um prazo para apresentar essa certidão. Marcela, não consegui no dia seguinte, no mês seguinte, na semana seguinte. Nós temos até o último dia de fevereiro do mês subsequente ao da saída. Então, naquele exemplo que a gente estava falando aqui, sair no dia 10 de novembro de 2023 do país, nós temos até o último dia de fevereiro, de 2024 para apresentar essa certidão de saída definitiva. Tá? Eu acho que é importante, inclusive, para a questão de aluguéis. Eu vou entrar um pouquinho nessa parte de imóveis. A gente está com toda uma movimentação aqui, inclusive com Quinto Andar, Airbnb, que são aí as plataformas mais conhecidas para locação de imóveis, que eu acho que é importante que a gente mencione aqui, só para conhecimento, tá?
E o outro documento que nós temos aqui, que apresentar a partir do momento em que a gente deixa o país, é a declaração de saída definitiva. A declaração de saída definitiva é exatamente a nossa declaração de imposto de renda que está todo mundo acostumado a fazer, que tem lá o seu prazo até abril, agora está estendendo até final de maio, para que a gente possa apresentar. Ao invés de eu apresentar a declaração de imposto de renda que nós estamos habituados enquanto residentes fiscais no Brasil, a gente vai apresentar a declaração de saída definitiva. O perfil dela, o modelo dela é exatamente igual, tá? Nós vamos ter ali, obviamente, alguns campos distintos, mas a carinha dela ali que a gente está acostumado, ela é igual. Quando a gente abre o sistema da Receita para preenchimento, ela sempre dá aquela opção, né, de declaração de imposto de renda, declaração de saída definitiva ou a declaração final de espólio, que é aquela declaração que a gente apresenta no caso de falecimento de um contribuinte, em que se abre o espólio todo para apuração, divisão de patrimônio e tudo mais, compartilhamento de patrimônio, apuração de haveres, e a última declaração que a gente faz é essa declaração final de espólio. Então, nós temos esses três tipos de declaração de imposto de renda, tá bom? E aqui a gente está falando da declaração de saída definitiva, que é através da qual a gente remete ao fisco, né, ao governo, todos aqueles meus atos que eu tive no Brasil que ensejam o pagamento de imposto. E aqui a gente está falando de imposto de renda, tá? Aqui é importante que a gente fale, como eu falei, eu não, vou tentar não me aprofundar muito aqui em questões técnicas tributárias, até porque para não ficar muito chata aqui o nosso papo, né? Porque acho que o objetivo não é esse, não ficar muito complexo. É, é, então, eu acho que a gente está falando do imposto de renda, imposto sobre a renda, ou seja, rendimento. Tive rendimento aqui, a gente fala de imposto de renda e de declaração de imposto de renda, tá bom? Eu estou dando algumas informações, como a gente tem um público bastante misturado aqui, né? Então, já vi alguns nomezinhos aqui que a gente se encontrou da outra vez, mas para a gente estar todo mundo na mesma página, eu acho que é importante que a gente dê esse passinho atrás, como eu falei. Tá? A partir do momento em que eu fizer essa declaração de saída definitiva, eu não preciso mais fazer a apresentação de declaração de imposto de renda. Tá? Uma informação importante para vocês. Então, assim, falei aqui para vocês de dois documentos. Certidão de saída definitiva e declaração de saída definitiva. Uma a gente tem um prazo de fevereiro do ano seguinte ao da saída, e a outra a gente tem aí o prazo do imposto de renda, que este ano nós tivemos aí como maio do ano corrente, mas nesse caso que a gente está falando é o ano seguinte, tá? Ah, Marcela, putz, muito legal, muito bacana, mas eu não fiz nada disso. Como é que funciona? Ah, só um detalhe importante que eu gostaria de dar para vocês aqui. O fato de eu não ter feito a certidão, né, essa certidão de saída, essa comunicação de saída definitiva, não impede e não inviabiliza que eu faça a declaração de saída definitiva, tá? E vice-versa. Ou seja, se eu fizer a declaração, essa certidão, essa comunicação, desculpa, essa comunicação de saída definitiva, não me isenta, não me libera de apresentar a declaração de saída definitiva, tá bom? Nós estamos falando de dois documentos distintos, e um não impede e nem desobriga a obrigação, a apresentação do outro, tá bom? Então, isso acho que é importante. Mas, ok. Marcela, legal, gostei da informação, mas eu não fiz nada disso. Eu saí, vim aqui para o meu país novo, tinha trocentas coisas para organizar e simplesmente deixei para trás. O que que eu faço agora, né? Que é o mais comum, né? Então aí a gente volta a separar esses dois documentos. A comunicação de saída definitiva eu não posso fazer mais, tá? A comunicação passou lá o mês de fevereiro do ano subsequente à saída, não tem mais necessidade de fazer, até porque, como eu falei para vocês, o objetivo ali é que durante o ano fiscal eu consiga informar a Receita que eu saí do país, para que eu não tenha que esperar virar lá o ano, chegar até abril, para que eu apresente isso e tenha que fazer aí todo o recolhimento desse imposto. Então, passou desse tempo, passou desse prazo, nem tem como a gente fazer. Além de ser desnecessário, a gente nem teria como fazer isso, porque o sistema já não permite. Tá? Ele tem essa trava aí de prazo para apresentação.
Mas quando a gente fala da declaração de imposto de renda, da declaração de saída definitiva, essa sim, ela pode e deve ser apresentada, tá bom? Como eu já falei para vocês, ela funciona da mesma forma da declaração de imposto de renda e a gente pode fazer ela de uma forma retroativa, tá? Aqui o que vai acontecer é que a gente muito provavelmente vai ter a aplicação de uma multa. Essa multa não é uma multa alta, não é uma penalidade alta, porque o que o governo quer é efetivamente que a gente faça essa declaração. Então, não é uma penalidade alta. Se não tiver, eu sei que se não tiver valor a recolher de imposto, a penalidade acho que é de R$ 165, se eu não estou enganada. E se eu tiver imposto a recolher, a gente tem esse mínimo de R$ 165 e um máximo de 20% sobre o valor que eu deveria ter recolhido. Então, eu ainda tenho essa limitação máxima aí de valor de multa, tá bom? Isso é importante também que a gente fale que essa declaração de saída definitiva, ela também tem um prazo para que eu apresente, tá? A gente tem um prazo aí de 5 anos para que eu apresente isso, e eu posso fazer ela, como eu falei já para vocês, retroativamente, para a gente tentar organizar. Putz, Marcela, tô aqui fazendo, já tô fora do país, já passou desse meu prazo de 5 anos. A gente tem que abrir um processo administrativo junto à Receita Federal, que também não é nada muito complexo, tá? Na verdade, assim, tudo que eu tô falando para vocês aqui não é nada muito diferente do que acontece quando nós somos residentes fiscais no Brasil, tá? O sistema ele é muito similar, mas tem os nomezinhos aí distintos para cada uma das situações. E no caso de um residente fiscal que já não esteja no país há mais de 5 anos, abre-se um processo administrativo para fazer esse requerimento e a regularização da situação fiscal aqui no Brasil. Aqui eu vou fazer um parênteses para a gente fazer uma pausa aqui e eu queria passar para vocês uma coisa que eu acho que é muito importante, né? É, nem toda pessoa, nem todo contribuinte que deixou o país, mesmo numa situação em que seria caracterizado aí como não residente, compensa financeiramente e tributariamente fazer a saída fiscal, tá? Então, assim, o que eu estou dizendo aqui para vocês são as regras que a Receita Federal ela estabeleceu para aquelas pessoas que não residem mais aqui e que provavelmente não terão mais um rendimento aqui. E aqui, quando a gente fala em rendimento, a gente pode falar em dividendos, a gente pode falar, de repente, até num trabalho pontual que tem aqui no Brasil, a gente pode falar em investimentos, tá? E todos os outros atos aí, e quando a gente fala em investimentos, a gente pode falar em renda fixa, em renda variável também. Enfim, então, é importante que a gente sente e analise a situação de onde vem a renda dessa pessoa para ver se compensa, tá? Porque a gente tem algumas regras que são benéficas para o residente fiscal no Brasil, tá? Então é importante sempre, aí é o que eu falo, apesar de toda a nossa tecnologia, eu gosto de falar, planilha, né? Pegar o Excel ou papel, caneta e calculadora, para a gente ver efetivamente o que compensa em cada um dos casos. Tá bom? Então, eu fiz questão de fazer essa passagem, porque eu acho que é um primeiro passo para a gente decidir, né? Para a gente saber em que ambiente que nós estamos, tá? E aí eu queria passar agora, até que a gente teve, como eu falei para a doutora Adriana, nós tivemos muitos questionamentos no nosso primeiro encontro sobre questão de conta corrente, eu tenho um imóvel, que são os mais comuns, né? Para quando os contribuintes eles deixam o país. Então, aqui eu escolhi esses dois itens e falar em conta bancária e bens imóveis por conta dessa necessidade maior, e eu acho que, como eu falei para vocês, o funil ele vai ficando um pouquinho menor aí de acordo com o nível de informação que a gente vai passando, mas ainda quando falamos em conta corrente, necessidade de ter uma conta corrente, de manter uma conta corrente aqui, e os imóveis que ficam. Foi aí o tema preponderante aí da nossa última conversa. Então, eu quero abordar eles aqui rapidamente com vocês, porque eu acho que é importante. Marcela, saí do país, já fiz tudo, e só que eu não posso ficar sem conta corrente. Ou, que me perguntaram, tô aqui passando para vocês uma situação concreta. Não fiz a minha saída definitiva porque eu fiquei com receio
de não poder ter mais conta corrente e eu ainda recebo algumas coisas, eu faço algumas transações no país, enfim, eu não poderia ficar sem conta no Brasil. Posso ter conta corrente no Brasil? Pode, tá? Qual que é a diferença? A partir do momento em que eu faço a minha declaração de saída definitiva, eu comunico ao meu banco, à minha instituição financeira, que eu me tornei um não residente fiscal e o tipo de conta corrente ele vai mudar, tá? E aí eu entro numa partezinha um pouquinho mais conceitual, peço licença para vocês, mas eu acho que é importante porque eu percebi que as pessoas elas usam já essas siglas de conta, né? Então a gente tem dois tipos de conta corrente aqui que eles são usados para não residente. A gente tem a tal da CDE, que vocês provavelmente já ouviram falar, que é a conta de domiciliado no exterior. Nada mais do que isso, tá? Então, quando a gente fala, faz uma CDE, abre uma CDE, pô, mas que CDE é essa? É uma conta corrente para quem não reside aqui, tá? O correntista, nesse caso, pode realizar grande parte aí das operações que a gente faz na conta corrente do nosso dia a dia aqui. Então, a gente pode fazer o pagamento, remessa para o exterior, posso fazer Pix, transferência, enfim, movimentações financeiras, todas daquelas que a gente precisa, tá? Quem pode ter essa conta é aquele que não tem residência fiscal no Brasil, seja ele brasileiro não residente ou estrangeiro, tá? Eu acho que essa é a informação que é interessante. É, essa conta, né, esse CDL é muito comum para clientes que tenham, né, para clientes bancários que tenham aí recebimento de imóveis, recebimento de dividendos, ou seja, essa renda variável, tá? E aqui eu não estou falando de renda variável em termos de investimento, tá? Mas em termos de recebimento, tá? E a gente tem também um outro tipo de conta, que é a conta 4373. E aí, quando eu fui procurar essa para trazer, eu fiquei até na dúvida. Falei, será que eu levo esses nomes todos? Enfim, mas eu acho que é interessante para que a gente entenda, né, essa diferença dessas contas, caso realmente vocês vão conversar aí com as instituições financeiras, ou hoje em dia a gente faz tudo online, né? Mas eu acho que é importante quando a gente tiver essa diferenciação. A 4373 ela tem uma variação de funcionalidade com relação a investimento, tá? Então, a gente pode falar aqui que a gente tem um plus aqui nessa modalidade de conta bancária, tá? A CDE, a gente tem, como eu falei para vocês, todas essas possibilidades de transferência, de Pix, desse tipo de pagamento. E a 4373 ela permite que eu faça os investimentos, principalmente na questão de renda variável, tá? CDE permite renda fixa, investimento em renda fixa. Agora, quando a gente fala em renda variável, teria que ser essa modalidade dessa conta 4373, que parece ser algo muito diferente, mas não é, tá? A grande maioria, até fiz uma pesquisa, assim, a grande maioria das instituições financeiras, é, elas já disponibilizam essa conta 4373 também, que faz tanto a questão do nosso dia a dia, vamos chamar assim, como esses investimentos em renda variável, tá? Aí, documentação que a gente precisa. Eu vou precisar dessa declaração, dessa saída definitiva, um documento com foto, pode ser o RG, o CPF, um passaporte, e o número o NIF, né? O número de identificação fiscal do país em que a pessoa reside, exatamente para demonstrar que ele já é não residente aqui no Brasil. Tá? Vantagem. Eu acho que a grande vantagem é porque você está aí dentro de uma conta bancária que ela já tem as suas especificidades, tá? Aqui eu fiz uma anotação sobre IOF, que eu estou até com receio de falar para vocês, né? Que a gente tem um IOF incidente de 0,38% ao invés do 1,1% que é aplicado para os clientes residentes no Brasil. Mas aqui, volto a dizer, e vou ter que fazer alguns adendos aqui quando a gente fala em alíquotas, tá? Não sei se vocês sabem, mas a gente teve recentemente, aí, há uns 2 meses atrás, uma movimentação no nosso Congresso com relação às alíquotas de IOF. Vocês devem ter escutado, pô, agora vai ser tributado, aquilo que não era, vai passar a ser, vai ter incidência de IOF, ou o IOF que era de 0,38 passou para um e pouco. Então, como eu falei, a gente está numa fase de movimentação de tributos aqui, de regulamentação tributária aqui no Brasil, tá? Muita coisa já vai entrar aí em vigor a partir de
2026. Tá? A reforma tributária, aproveito aqui para falar isso para vocês, a reforma tributária vai acontecer, na verdade ela já está acontecendo, mas por conta do que eu comentei com vocês, dos princípios constitucionais aí de anterioridade, a gente tem que aguardar um prazo e respeitar o exercício fiscal para que o contribuinte ele possa aí se adequar as novas regras aí de tributação, tá? Então, nós já temos uma reforma tributária em andamento, muita coisa pode alterar ainda, e aí eu vou fazer até um pequeno ponto aqui com relação a dividendos, porque vieram algumas perguntas para a gente, então mais para frente vou falar aqui rapidamente sobre esse tema também. Mas quando eu falo aqui do IOF, né, que eu anotei aqui, eu até falei, será que eu vou mencionar? Mas a gente tem hoje esse IOF de 0,38, que nas idas e vindas ele acabou se mantendo dessa mesma forma, tá? E aqui foi o que eu falei para vocês, eu tenho um benefício de tributação aqui de 0,38 para 1,1% no frigir dos ovos, e na hora que a gente põe lá o papel e caneta que eu falei para vocês, dá uma diferença importante. Então, esse é um benefício que a gente tem que daí a gente já vê que valeria a pena a gente ter essa conta bancária específica para não residente, tá? E o mesmo eu falo para vocês sobre a questão de possuir bens imóveis, né? Tem muita gente que fala assim, putz, como é que fica agora? Eu fiz a minha declaração de saída definitiva, mas eu tenho um imóvel no Brasil ainda, eu vou ter que vender, eu vou ter que passar para outra pessoa e manda o dinheiro para mim, leva o dinheiro para mim quando for, enfim. O não residente ele pode ter imóvel no Brasil, tá? Lembrando que é, o fato de nós apresentarmos declaração de saída definitiva não invalida, não anula o nosso CPF. O nosso CPF ele continua existindo, tá? Quando a gente fala em ter o CPF válido ou CPF inválido, é muito mais por cumprimento de obrigações fiscais do que por questão de saída definitiva. O nosso CPF continua lá, tá? Pelo contrário, assim, por exemplo, você tem um CPF válido aqui, mas não mora mais no país, eu quero comprar um imóvel, posso fazer isso? Posso fazer isso. Tá? Não tem essa. A gente tem, obviamente, algumas regrinhas aí na operacionalização dessa compra, a gente tem a questão de ser um imóvel urbano, enfim, mas a gente pode fazer isso. E o imóvel que eu já tinha no país, como eu falei, ele não precisa ser vendido, tá? Ele não precisa ser vendido, não precisa ser passado para terceiros, nada disso. Pode continuar obtendo aí os rendimentos, inclusive, porque muita gente, inclusive, usa esse rendimento de um bem imóvel para se estabelecer nesse novo país, né? E aqui a gente vai ter exatamente essa questão do imposto de renda, tá? Volto a dizer para vocês, imóvel, locação, temos renda, que incide sobre ele? Imposto de renda. Tá? Então a gente voltou aqui para a questão do IR, tá? E aí aqui a gente tem duas situações, tá? E por que eu quis falar do imposto de renda? Porque pode ser que eu tenha um imóvel aqui que ele esteja sendo usado por um familiar, por exemplo. Eu fui, mas a minha irmã está usando esse imóvel, minha mãe, enfim. Então, eu preciso apresentar alguma coisa, eu preciso declarar alguma coisa, mesmo ele estando no meu nome? Falamos aqui do imposto de renda. Imposto de renda tem a ver com geração de renda. Ou seja, se eu tenho um imóvel no Brasil que não é gerador de renda, eu não tenho a tributação e, portanto, eu não tenho que me preocupar com a declaração dessa renda. Tá? Não, mas eu tenho um imóvel aqui, como eu falei lá no comecinho, ele gera renda, eu alugo, e inclusive ele está me ajudando, eu preciso transferir isso para fora, enfim. É, Aqui a gente tem um outro benefício, tá? Com relação à declaração de saída definitiva. E qual é o benefício aqui? Eu volto para a questão de alíquota, tá? Eu tenho um imóvel gerador no Brasil. Não sou residente fiscal, eu vou ter uma alíquota aqui já pré-estabelecida de 15%, tá? No imposto de renda sobre isso. Ao passo que essa é uma alíquota que ela é fixa, tá? A gente fala aí dessa tributação exclusiva, e ela tem esse valor já pré-estabelecido. Ao passo que, uma vez que eu seja residente no Brasil, ainda residente fiscal, ou seja, não tenha feito toda essa operacionalização aí que a gente tem falado até agora, eu vou ter a alíquota de imposto de renda de acordo com a tabela progressiva do imposto de renda, que eu fiz uma colinha aqui já
para o IR que vai vir, né, que virá em 2026, que a gente tem aqui hoje, tá? Porque, volto a dizer, a gente já tem um projeto aqui caminhando, um projeto de lei caminhando no Congresso para mudar isso. Mas hoje a gente tem, quem tiver o rendimento mensal até 3.036 ele vai ser isento, tá, de IR, e quem tiver um rendimento mensal acima de 5.830,85 vai ter aí a tributação de 27,5%, tá? Para a declaração de imposto de renda, para recolhimento, desculpa, de imposto de renda, vale lembrar que a gente tem a chamada tabela progressiva do IR, ou seja, de acordo com a faixa de renda que você tiver no mês, você estará aí dentro da obrigatoriedade de recolhimento de uma alíquota específica, que varia atualmente de 7,5% a 27,5%. Então, aqui a gente fala de um ponto importante de um planejamento tributário, de um planejamento dessa saída, por conta dessa diferenciação da alíquota, tá? Porque dependendo dos valores recebidos aqui pelo contribuinte, é uma diferença bastante relevante. Aí a gente está falando de quase o dobro, né, de IR que ele retido aí do contribuinte, que certamente faz diferença aí na vida de qualquer um, né? Então, recapitulando aqui com relação a imóveis, tá? Resumindo isso que eu falei para vocês. Tem um imóvel, preciso vender, preciso passar para terceiro? Não. Pode fazer sua declaração de saída definitiva e manter o imóvel no seu nome. O imóvel, ele é um imóvel que ele tem rendimentos, ele é gerador de renda, ele é alugado. Tá bom, o imóvel é alugado. Vamos fazer a declaração dele aqui. Declaro e recolho em 15%. É um imóvel não gerador de renda, não vou ter tributação e não há necessidade de declarar essa renda, tá? Porque exatamente o imposto sobre renda, ele é feito para quem tem renda, tá bom? A alíquota do IR é importante que a gente saiba que tem essa tabela progressiva, tá? Então, acho que muito provavelmente aí se a gente, no frigir dos ovos, não vou nem dizer que a gente vai ter o recolhimento de 27,5%, mas passou só até para vocês terem uma ideia, que eu acho que é interessante que eu estou vendo a tabela aqui, ó. Passou de R$ 3.533 de renda no mês, a gente já vai ter aqui essa alíquota de 15%. Passou de R$ 4.688, eu já pulo para 22,5%. Tá? Então, eu já tenho aí um acréscimo de 7,5% no imposto de renda. Então, se você tiver uma renda no Brasil, e aí eu não estou falando só da renda do imóvel, tá? É uma renda total, que supere R$ 4.688, já vale a pena a gente pensar nessa saída definitiva por conta desse rendimento, tá? E aqui eu queria trazer para vocês uma informação. A Receita Federal, enfim, o Brasil ele é um país que ele está bem avançado aí em termos de inteligência artificial e cruzamento de dados pela Receita Federal, isso já faz muito tempo, tá? E a Receita Federal, ela intimou recentemente nessas plataformas principalmente aí o Quinto Andar, mas também tá bem próxima, vamos dizer assim, do Airbnb, e já solicitou, por exemplo, relação de clientes que eles têm, tá? Então, é muito comum que as pessoas deixem numa plataforma Quinto Andar, não declara o recebimento desses valores e a Receita ela vai começar a cruzar essas informações, tá? Quem são os CPFs que têm imóveis nessa plataforma e quem são os CPFs que, de fato, declaram o recebimento dessa renda e recolhem um imposto respectivo. Tá? Então, é importante sempre que a gente verifique certinho aí se existe a necessidade realmente da gente fazer essa declaração e se mantém a condição de residente fiscal aqui no país ou não. Tá? E esse imóvel? Você fala para mim, tá bom, Marcela, então eu vou fazer aqui meu planejamento, não vou mais ficar com esse imóvel, como é que eu vou fazer é, com a venda desse imóvel? Como é que vai funcionar isso? Já não apresento mais declaração, eu já não faço mais nada no país, daqui 10 anos vendemos o imóvel. Como é que eu vou fazer? Espera aí, só um minutinho. Gente, estava numa gripe ontem, ainda bem que hoje eu estou melhor, porque aqui no Brasil a gente vai de 15 graus
a 32 em apenas algumas horas. A gente está bem do estilo Dubai aí da doutora Adriana. Então vamos lá. Falamos da venda do imóvel. Como é que eu vou recolher esse imposto? Venda do imóvel, ela vai funcionar de uma forma muito similar ao que a gente teria para os residentes fiscais, tá? Ela funciona exatamente igual. Vendi o meu imóvel, tive o ganho de capital, e aí eu já volto aqui nessa palavrinha ganho de capital, e vou tributar sobre essa diferença de ganho de capital. A alíquota aqui a gente está falando hoje de 15% sobre o ganho de capital. Tá? E aqui, para a gente não perder a nossa linha de raciocínio, eu me permito aqui abrir um parênteses rápido para falar para vocês o que que é ganho de capital. E isso é bem interessante, porque eu já vi, inclusive, contabilidade se equivocando aí nesse cálculo. Tem um imóvel, vamos usar aqui mais uma situação hipotética. Eu tenho um imóvel que vale R$ 1 milhão. Vendi esse imóvel, vale no mercado, tá? Mas lá na minha declaração de imposto de renda ele constava como R$ 500 mil, R$ 500 mil. Tinha lá minha declaração de imposto de renda, declarei lá bens e direitos, o meu apartamento, R$ 500 mil. Porém, o valor de mercado dele foi de R$ 1 milhão e esse foi o valor da transação. Entre o valor que eu declarava, ou seja, o valor original do imóvel de R$ 500 mil e o valor efetivo da venda, eu tive uma diferença de R$ 500 mil, tá? Então a gente está falando valor original, valor declarado e valor da venda. A diferença entre esses dois valores é exatamente a minha base de cálculo para aplicar esse percentual, ou seja, que é o que a gente fala muito aí do ganho de capital. Esse é o valor do ganho de capital desta operação, tá? E a tributação do imposto de renda, ela vai incidir sobre essa diferença aí, nesse caso hipotético, de R$ 500 mil, tá? Ah, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer o recolhimento? Eu tenho que recolher daqui, né? Lembrando, fiz a declaração de saída definitiva, a tributação, ela vai ser recolhida na fonte aqui no Brasil, tá? Sempre mencionando o CPF, e aqui a gente está falando da venda do imóvel, então é o comprador que vai fazer esse recolhimento em nome do vendedor, tá? E, inclusive, ele que vai fazer a retenção do valor desse imposto, tá? Já faz a retenção na fonte aqui e faz o pagamento pro vendedor da diferença, tá? Ele recolhe através de DARF, tem o seu código específico lá para o recolhimento dessa DARF, no CPF do vendedor não residente. Aqui tem uma questão que é importante, e eu estou sempre buscando trazer os paralelos para a gente poder fazer essa análise, esse planejamento tributário que é importante, né? Aqui é importante mencionar o quê? Sou não residente, fiz a venda do imóvel. Ah, Marcela, eu ouvi falar que existem alguns casos que a gente pode se beneficiar aí de umas regrinhas de ganho de capital. A partir do momento em que eu me tornei não residente, aquelas regrinhas de isenção de recolhimento de IR sobre ganho de capital na venda de imóvel, elas passam a não ser aplicadas para o não residente. Por isso que eu volto a falar que é sempre importante que a gente faça aí um planejamento. Tá, pretendo vender meu imóvel, não vou vender meu imóvel agora, enfim, é importante que a gente planeje, porque aqui, por exemplo, a gente poderia ter um benefício em se manter residente fiscal no Brasil, já que eu tenho aí alguns privilégios, né, alguns benefícios legais de isenção de não recolhimento desse tributo aí sobre ganho de capital, tá? E aqui, rapidamente passando para vocês, só para conhecimento, é, a gente tem uma condição de isenção desse imposto sobre ganho de capital quando houver alienação de um único imóvel e que esse titular, né, que o contribuinte tem apenas um imóvel, que o valor da venda ele não supere R$ 440 mil, tá? E que esse vendedor ele não tenha feito uma operação de compra e venda de imóvel anterior em 180 dias, tá? Então, seriam essas duas condições que ele não tenha que ter feito, desculpa, 180 dias é para o meu outro item aqui, durante 5 anos, tá? Então, voltando. É, a gente já está na reta final, tá, gente? Então, é que eu trouxe realmente bastante informação, porque é um tema bastante rico. Então, são essas três condições, né? Único imóvel, que o valor não supere R$ 440 mil,
que o mesmo contribuinte não tenha feito uma operação de compra e venda de imóvel por 5 anos, e aí eu entro na regrinha dos 180 dias que eu atropelei aqui. Ou no caso de haver a venda deste imóvel e o valor obtido com a venda do imóvel seja usado para compra de outro imóvel. E aí eu falo da compra e usado esse valor de maneira integral. Se houver uma diferença entre o valor que eu recebi na venda do meu imóvel e o valor de aquisição desse outro imóvel, essa fraçãozinha ela vai ser usada para a tributação do ganho de capital. Ou seja, vamos voltar lá para aquele nosso apartamento que nós vendemos aí por 1 milhão. Vendi pelo 1 milhão, mas eu comprei um outro imóvel é, por 900 mil reais, por exemplo. Essa diferença ela vai ter a tributação, porque o governo ele entende que você não aplicou é, a integralidade do valor obtido na compra desse imóvel, então você não estaria aí 100% dentro desse requisito, né? E com relação à declaração de imposto de renda, Marcela, você não falou lá no comecinho, né? Há quase 1 hora atrás, que a partir do momento em que eu fizesse a minha declaração de saída definitiva, eu não precisaria mais fazer declaração de imposto de renda. Então, agora eu preciso fazer? Não precisa fazer porque apenas porque você fez essa transação imobiliária, tá? É feita uma alteração do registro do imóvel. Como eu falei, o imposto, né, respectivo, ele vai ser recolhido pelo comprador e essa compra ela tem que estar refletida na declaração de imposto de renda do comprador, tá? O vendedor não tem que apresentar essa declaração de ajuste anual porque ele já fez aí a retenção, tá bom? E aí é importante, tá? Tudo que eu tô falando aqui para vocês, já os minutinhos finais aqui da minha fala, tudo que a gente está falando aqui com relação à venda de imóvel, com relação à locação, é importante que essas informações elas sejam refletidas nas obrigações fiscais de vocês no país de residência atual, tá? Tanto para que haja a informação até do fluxo financeiro de vocês, como para quando houver essa movimentação de patrimônio, a gente possa reportar também ao país observando sempre aquilo que eu falei lá no comecinho, as questões e os acordos de não bitributação, tá? Muito provavelmente para o pessoal que eu vi aqui, e é o mais comum hoje em dia, a gente vê realmente que existem aí esses tratados, que leve à isenção ou que haja pelo menos uma compensação de valores. Tá bom, gente? Eu já passei assim um monte de informação, a gente ainda tem bastante informação para passar. Volto a dizer, nosso próximo encontro, a ideia é a gente se aprofundar um pouco mais na questão dos investimentos e vou falar um pouquinho de bens imóveis também, que eu acho que pode ser interessante. Estou preparando aqui já alguns tópicos, já separei alguns tópicos, mas quero preparar um material, porque me fizeram perguntas interessantes, até com relação a joias, por exemplo, né? Como é que funciona isso? E até eu nem tinha falado para a doutora Adriana e a doutora Caroline, mas acho que a gente pode falar um pouquinho de cripto, né? Porque eu acho que é um mercado que ele está aí, né? Não vou nem falar, há 2 anos eu falaria que era o futuro, mas não, já é o presente e muita coisa até já sendo o passado, porque já tem muita novidade, fazendo parte do passado, porque já tem muita novidade. Então, para o nosso próximo encontro, a ideia é inicialmente a gente falar sobre a questão dos investimentos, sobre bens móveis, que é algo um pouco mais simples, mas não simplista, e vamos falar um pouquinho do mercado cripto também, que eu acho que pode ser bem interessante. Ele tem aí as suas especificidades, mas acho que é legal a gente passar por isso também, porque não tem como a gente abrir uma internet e não ouvir aí falar sobre os digital assets ou as moedas digitais todas. Tá? Eu espero ter contribuído um pouquinho para vocês. Peço desculpas pela quantidade enorme de informação, mas realmente é um tema complexo. Eu tentei aqui trazer questões mais gerais para que atendesse a maior quantidade de pessoas aqui, gerar para vocês a maior quantidade de informações, mas mais uma vez eu agradeço pela oportunidade, pelo espaço, parabenizo pelo evento assim incrível, pela preocupação toda. Eu sei que vai sair uma cartilha disso tudo aqui que a gente está falando, que vai ajudar muita gente, as pessoas que estão aqui, e as que porventura não conseguiram participar desse nosso encontro. Fico à disposição e mais uma vez agradeço pela oportunidade. Obrigada, doutoras.
Obrigada, doutora Marcela, mais uma vez abrilhantando a nossa série de lives da saída definitiva fiscal, um tema de suma importância, não só para o núcleo de Dubai, mas todos os núcleos. Gostaria aqui em agradecer publicamente a todos os nossos núcleos que estão aqui nos apoiando. Eu vou falar aqui os nomes: é Londres, Cairo, Düsseldorf, um minutinho. Adriana, meu celular acabou a bateria aqui, você poderia só Ó, me Milão passar, também por está aqui. gentileza? Milão também, poderia levantar a mão aí, pessoal, dos núcleos que estão presentes. E agora nós vamos abrir para as perguntas também, estaremos aqui com as perguntas. Então, tem uma reação aqui embaixo, um coraçãozinho. Quem quiser fazer pergunta ao vivo, pode colocar o raise hand, levantar as mãos. E eu passo a palavra também para a nossa líder, Adriana, para fazer também os cumprimentos aqui, em nome de todo o núcleo do bairro. Adriana, você está sem áudio? Ah, sim. Pessoal, nós temos as perguntas que foram feitas, né? Internamente, a gente vai passar para a doutora Marcela, está respondendo, e a gente vai postar isso no nosso Instagram. Parece que agora tem a Mariana Souza aqui, deixa eu só ver. Ah, você quer o contato da doutora Marcela, a gente vai passar também, a gente vai emitir o certificado, né? Então, é importante que vocês também façam um check-in lá no Simpla, onde foi feita a inscrição, para que a gente também emita o certificado de presença. A gente também vai verificar a presença aqui com a lista, tá? Vamos lá, temos uma pergunta aqui, da Andressa Roveda. É necessário atualizar o valor declarado do imóvel com certa frequência? Doutora Marcela? É uma É pergunta possível de responder agora? super possível. É a Andressa, né? Ah, achei ela Andressa aqui. Roveda. Maravilha. Andressa, obrigada pela sua pergunta. É uma pergunta que ela vale para residentes e não residentes. Eu recomendo para todos os meus clientes fazer essa atualização de valor de imóvel, tá? É muito comum, haver a aquisição de um imóvel, um monte de reforma dentro do imóvel, melhorias no imóvel, e a gente não altera esse valor do imóvel. Quando você vai vender, tem uma diferença gigantesca. E aí é um valor grande de ganho de capital, seja, volto a dizer, seja residente ou não residente. Então, essa, assim, é uma dica importantíssima para que a gente não tenha um aumento de tributação depois numa uma operação de compra e venda. A recomendação é, qualquer coisa que você fizer no imóvel e conseguir ter uma comprovação, que seja um recibinho, tá? Só isso para uma hipótese de malha fina. Mas conseguir ter um recibinho, já aumenta o valor do imóvel no ano subsequente. Tá? Isso assim, é uma coisa que muita gente esquece. É importantíssimo isso que você falou, Andressa, maravilhoso. Muita gente esquece e lá no final fala, pô, mas meu imóvel não vale só isso, tal. E aí você não tem como arrumar na hora da compra e venda. Feito. A Geralda, ela quer fazer uma pergunta. Geralda, você quer que abra seu áudio e seu vídeo para você poder fazer? Só um instante. Ela falou que não está conseguindo acessar. A Geralda, se não me engano, estava aqui na outra live também. Tava sim. Então, É, muito pensando legal. Obrigada por ter voltado. Que legal, bacana. está aqui firme e forte. E repassando aqui os núcleos que nos apoiam nesse projeto, é a Ira Maia, do núcleo de Düsseldorf, é a Luciana, do núcleo de Londres, a Marcela, que está aqui, doutora Marcela, grande nossa apoiadora, a Morgana, do núcleo de Washington, a Núbia, do núcleo da Bélgica, a Rafa, do núcleo de Milão, e a Regina de Londres e a Suzy do Núcleo de Cairo. Todas nós aqui unidas, todas interessadas em transmitir essa informação tão importante para as nossas
voluntárias para a nossa comunidade. E lembrando aqui que ao final da terceira live, que vai ser provavelmente em setembro, a gente logo deve repassar a data, estamos aguardando somente o embaixador e a embaixada nos confirmar a data. Nós vamos provavelmente em dezembro ter o lançamento da cartilha, essa cartilha digital. E alguns núcleos do exterior já sinalizaram que querem replicar e lançar essa cartilha digital junto com suas embaixadas e consulados, aqui, assim como nós estamos fazendo aqui em Abu Dhabi. Não só Abu Dhabi está nos apoiando, mas outros núcleos já fizeram esse movimento com suas embaixadas e consulados, e esse movimento está expandindo. Muito obrigada mais uma vez, doutora Marcela, pela grande contribuição. E Obrigada. agradecemos a todas as participantes, todas as apoiadoras, todo mundo que está aqui na live. Muito obrigada. Perfeito. Bom, Ah, a Geraldo está seguindo agora, mandando aqui. só um A minutinho, só pergunta da agradecer. Geraldo. Ah, sim, só agradecer aqui aos nossos núcleos Düsseldorf, Londres, Bélgica, Paris, Milão e Cairo, que ativamente fizeram aí todo um trabalho, né, de suporte, collab com a gente nessa live de hoje. Geraldo, você vai querer fazer pergunta? Seu áudio e vídeo está ligado. Como que eu, como que eu faço? Tá, já A estamos te gente está ouvindo, te vendo, Geralda. te Tá me Pode. ouvindo, ouvindo? Tá me ouvindo? Desculpa, te vendo também. desculpa. Imagina. É, o seguinte, eu saí há muitos anos do Brasil, desde 1987, quando casei, e na época eles, eu não nem procurei saber que você nem falava sobre essas coisas, não sei se existia ou não, e eu nunca fiz, porque das outras vezes, depois de um tempo que eu procurei saber, eles falaram que não era necessário e, bom, eu continuo sem ter feito. Nesse caso, as pessoas que têm muito tempo, né, doutora Marcela, que estão nessa situação, como que é a resolução? Aqui é importante, Geralda, boa tarde para Boa você aí. tarde, boa tarde. Obrigada por me Obrigada pela tua responder. pergunta, pela tua participação. É meio É, complicada, né, a pergunta? Não, não é não, não é não. É que, na verdade, assim, né, quando a gente começa com as questões específicas, é, alguns detalhes fazem a diferença, né? Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente precisaria saber, a senhora ainda tem alguma renda aqui no Brasil, por exemplo? Hoje a renda que eu tenho é de. Eu sou aposentada já Tá. e, bom, tem um imóvel, mas está tudo no nome do meu marido, que é Tá bom. alemão, não é brasileiro. Mas na época que a gente comprou, eu acho que foi preciso ele fazer o CPF, mas falaram que ele não precisava declarar porque ele era estrangeiro, não precisava fazer nada. Na Aham. época, bom, não sei se eu entrei na mão dos contadores tudo errado, Não, tudo é porque com assim, informações corretas, que foi faz muitos anos, então assim, eu não sei nem o que fazer. tá. O que que a Nós gente dois pode fazer, dona temos Geralda? imóvel lá no Brasil. Eu posso auxiliar a senhora, depois tem as meninas. Depois, Eu passo para a senhora assim. Primeiro, eu vou precisar dar uma olhada como é que estão como é que está seu CPF aqui. Porque, tá. assim, teoricamente, pelo tempo que você está me falando que tem, e como você não tem uma renda Eu em faço seu CPF, declaração só com, como que fala? a declaração normal de imposto de renda? Normal, é. Só não tenho o que declarar, porque apesar de ser casada com ele, nunca, os contadores sempre falaram que não precisava, porque ele era estrangeiro. Bom, Aham, aham. Não, provavelmente assim, como pelo que a senhora está me falando, tá? E aí depois a tá. gente pode Não, claro, conversar, é de mais repente. complicadinho, é, tem que ser separado. É, mas Uhum. assim, pelo que a senhora está me falando, como a senhora não tem renda no seu CPF, o rendimento que existe aqui no Brasil é em nome do seu marido,
É, Exato. a sua apresentação de declaração de imposto de renda, em tese, bastaria e não teria diferença da gente fazer a sua saída definitiva. Se as suas declarações de imposto de renda estão em dia, a gente pode Então, até fazer, não tem problema nenhum. Tá? Mas assim, aqui o que é importante, né? Eu não vou, vou usar um termo bem simples, não está errado, tá? A senhora apresentando a graças saída a Deus. não, a senhora apresentando a declaração de imposto de renda, mesmo a senhora já sendo considerada uma não residente fiscal, mas não tendo renda, é aquilo que eu falei aqui. A grande diferença é que você não vai ter aquela diferença de tributação, porque você tem uma Aham. renda e vai mandar dinheiro para fora, enfim. Como a senhora não movimenta dinheiro, vamos falar assim, não seria um problema isso. Mas é Mas bom no a gente dar caso, uma olhada. mas Oi? eu converso com você pessoalmente, assim, depois, porque no caso, tudo é no nome dele, mas tudo entra na conta do banco, no meu nome, da Entendi. Então a transação senhora que a tem gente faz. movimentação financeira. Aham. É, então, Fora provavelmente, minha aposentadoria, né? Que eu então, só. provavelmente a senhora está pagando uma tributação muito mais alta aí do que precisaria. A má notícia é essa. A boa Ai, meu notícia é que Deus. dá para resolver. A má notícia é que provavelmente tem uma incidência tributária aí além do que seria necessário. Mas a gente Oh, conversa tá bom, para muito a gente manter obrigada, o doutora espaço aqui para os Marcela. demais. Eu estou super à sua disposição. Pode Tá. entrar em contato comigo que eu te ajudo nisso, sim. Muito obrigada. E desculpa aí a todas pela Imagina. pergunta mas sei lá se tem alguém parecido, né? Não, exato, imagina, é super importante. Essas perguntas são super relevantes porque certamente, não é desde 87, mas é desde uma outra data e as pessoas podem estar Exato, na mesma exato. situação. É sempre importante. Obrigada pela sua pergunta. Muito obrigada, viu? Por tudo, Imagina. por as duas lives. Espero ansiosa pela próxima. Maravilha. E um Te dia aguardo lá. abençoado. Tá bom, com certeza. Obrigada. De nada, muito obrigada. Obrigada a Obrigada, vocês, Geralda. Obrigada, garotas. doutora Marcela. Temos aqui a Luciana, que foi. Ela fez uma pergunta, mas ela falou assim: seria importante ver se ela tem renda no exterior? Acho que ela fez um comentário sobre o caso da Geralda. Nesse caso, doutora, é só quando a pessoa tem uma renda no exterior e quer trazer esse dinheiro para o Brasil, que é, digamos, um ponto de alerta ainda maior, não é? Nesse caso da Exato. Geralda, ela não tinha renda no exterior, certo? Exato, pelo que eu entendi aqui, ela não teria essa renda até a aposentadoria. O fluxo financeiro dela era Brasil exterior, né? Pelo que a gente conversou aqui, até questão de aposentadoria e tudo mais, né? E o fluxo de renda até do marido. Então, é por isso que precisaria entender que pode ser, por exemplo, que ela esteja inserida na declaração, ele de repente, como dependente dela. Eu não sei como é que foi feito isso. Então, mas no caso, até aproveitando, Luciana, obrigada pelo teu comentário aí, acho que é sempre muito rico quando vem, porque são tantas situações que parecem, mas não são iguais, né? Então, é importante realmente verificar isso. Se ela tiver uma renda, por exemplo, no exterior e for usar no exterior, nada interfere no que foi feito aqui no Brasil. Tá, isso não. Tanto que tem muita gente, até brasileiro, né, que tem um rendimento no exterior e faz movimentações financeiras em determinado país, né? Vou até usar um exemplo prático aqui que eu tive recentemente, que é um brasileiro que ele tá fazendo uma movimentação para se estabelecer em Portugal. Então, os trabalhos de prestação de serviço que ele está fazendo em Portugal, o dinheiro já está ficando lá até para ele começar a construir a vida dele lá. Nada interfere no que ele está fazendo aqui. Se o dinheiro não vem para cá, a questão é muito a gente pensar na transação de valores entre países. Perfeito. Mais alguma pergunta? A gente tem alguns agradecimentos. A Cata, acho, doutora Caroline. Iramária Dusseldorf, dá parabéns. Excelente Eu. live. Olá, meninas, meninas e Olá. meninos também, né? Que eu estou vendo aqui o Rafael, o Daniel e tem mais. Eu vou pedir que vocês abram as câmeras para a gente tirar uma foto bem bacana para fazer o registro. Obrigada, doutora Marcela. Obrigada a você, Cata, e adoro que você agita as nossas redes sociais. Ah, é Eu tava aqui verdade. doida para fazer essa foto e falava assim, gente, cadê as pessoas?
Tem cadê que todo ter. mundo? Olha, eu estou chamando todo mundo aqui, mas estão querendo abrir a câmera. Mas agora é uma intimação. Vocês estão intimados a aparecer para a gente fazer esse registro. Pronto, olha aí, está funcionando. Vamos É, tá. lá, falta Olha quanta mais. gente Falta o bonita. Daniel, a Geralda, MM, a Andressa. Falta pouca gente agora. Ó, a intimação. Eu não Muito posso abrir a bom. minha, mas tudo bem, tá a foto. Vamos lá, ficar todo mundo bem bonito. Ó, tô faltando três ainda abrir a câmera. Só gente bonita aqui. Vamos lá. Eu é porque tô, gente, doente, com a gripe terrível. A foto hoje não vai ficar muito boa. Vamos lá, cadê a Geralda? MM, eu não sei quem é, e Andressa Roveda. Cadê vocês? É Mira também, tá, Mira? Adoro. Bom, estou fazendo os registros aqui. Olha, eu fiz o registro aqui. Tem três que não apareceram, mas está tudo certo, né? Tá tudo Registro certo. feito. Abri, Obrigada, não sei cara. se está funcionando. Ah, não. Ah, Geralda, você vai fazer falta aqui na nossa foto. Eu tô No- aí, eu abri, A mas nossa não, aluna assídua aqui. não sei como Olha, é que eu Emira faço. apareceu. Olha aí elas aparecendo. Apareceu eu? Olá, Emira, querida. Ah, não Vamos sei lá. fazer. Muito bom. Já Pronto. fiz, mas não aparece para mim aqui, mas É, eu fiz alguns registros aqui, mas já fecharam novamente as câmeras. Mas está tudo bem. Registro Maravilha, feito. eu estou maravilha. Muito bom. aparecendo. Não, Meu Deus, a o que que eu fiz? Geralda não. Mas vou deixar agora as meninas finalizar, né? Aí, Vou é com agradecer, você aí, Cata, muito Carol. obrigada. Doutora Marcela, todas as autoridades da Embaixada Brasileira, em especial os nossos cônsul e vice-cônsul, nosso embaixador. Gostaria também de registrar aqui que a Regina Marques, de Londres, deixou uma excelente live. Muito obrigada, vamos absorvendo a nossa situação, entendendo melhor a solução. Laís Brasilino, de Milão, Grupo Mulheres Brasil de Milão agradece pela super live, fico no aguardo do terceiro encontro. E Núbia Almeida, da Bélgica, parabéns pela live, muito importante, muito obrigada. E Andressa Roveda, live importantíssima, muito obrigada a todos. Eu gostaria de dar por encerrada a nossa live, agradecer a presença e dizer que estamos aguardando vocês para o nosso terceiro encontro. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Bom dia a todos, boa Tchau, bom semana. dia. Tchau, tchau, gente. Um excelente Tchau, dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.